Vamos lá, boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse para o seu torcedor. O Bahia teve um período agora de recesso, teve treinamentos, 2 amistosos, o jogo de hoje. Você acha que houve evolução em relação ao último jogo do Botafogo, né, aqui na Arena Fonte Nova? Você acha que o time pode evoluir mais? O time está estático tecnicamente? Eu queria saber de você o que é que você pode passar para o seu torcedor em relação ao futuro dessa equipe dentro do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Nós acho que estamos praticando, treinando já ao menos com 3 semanas e meia, no mínimo, para esse jogo. 2 amistosos que foram importantes, do City Talk aqui e do Fluminense, como teste também no Rio de Janeiro. Amistosos que impõem dificuldade, especialmente esse último jogo que impõe dificuldade, é onde a gente cresce mesmo acontecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que todos vocês viram. Para a gente, eu acho que significa crescimento. Deu um espaçamento bom, 5 dias para esse jogo. Alternativas, claro que nós temos ainda jogadores fora, o caso do Juba, que deve estar voltando em breve. Nós temos Iago voltando hoje, liberado para 15, 20 minutos. Nós tínhamos Everton liberado para uns 30 minutos. Assim, alguns jogadores que ficaram no departamento médico há algum tempo, né? O Kiki, que não pôde estar hoje presente no jogo, enfim. Temos alternativas que eu acho que vão fazer, logicamente, o time disputar, crescer. E precisávamos fazer um resultado hoje, no dia de hoje, dentro de casa. A Chapecoense se encontra numa situação difícil, era a nossa obrigação vencer, chegar a 29 pontos. E se o time vai evoluir cada vez mais, eu acho que no fim a gente analisa quase sempre pelos resultados. Eu acho que como produção, acho que foi relativamente boa, talvez não tantas oportunidades de gol, mas muito controle de jogo, os gols acontecendo no primeiro tempo. Poderíamos ter ampliado o placar no segundo tempo, algumas trocas, mudança de sistema, de jogo, coisas que a gente vem treinando, fazendo alternativas durante a semana. Espero que a gente continue. Terça-feira tem um jogo, eu acho que bem mais difícil do que foi hoje, contra um Atlético Mineiro que vem numa crescente grande, né? Eu espero que a gente possa, o resultado não se controla, mas que a gente possa produzir algo parecido com o que nós produzimos no dia de hoje. Rogério, boa noite. Uma das mudanças que você fez hoje chamou a atenção, que foi a entrada do Everton Ribeiro no lugar do William José. Sim. Você pretende utilizá-lo mais, o Everton mais próximo do gol, deixar ele flutuando mais à frente? Bom, o Everton ele tem intercalado, a primeira semana ele passou fazendo fortalecimento, acho que se recuperando, uma dor nas costas que o incomoda, né? E depois começou a intercalar com o Thiago, fazendo já a parte de físico-técnica para tentar colocar à disposição. Nos últimos treinamentos alternou alguns treinamentos com a gente e outros de fortalecimento na fisioterapia. E agora, nos últimos 3 dias, trabalhou o tempo todo com a gente nessa última semana. Eu trabalhei ele nessa função, trabalho ele numa função, se jogarmos num 4-5-1, ele pela função natural dele, que é pelo lado direito do tripé. Ele precisa mais condicionamento físico ainda, mais tempo de treinamento, e ele pode executar sim essa função que ele entrou hoje no caso do William, preferencialmente com um jogador mais rápido para atacar o espaço, um jogador veloz, né? No caso foi o Pulga hoje que fez essa função. Everton é um jogador dinâmico que nós estamos tentando a longevidade dele, colocar ele para cada vez. Ele é muito inteligente, né? Então quando ele flutua, ele abre espaços e sabe colocar companheiros em condições de gol. E é o que a gente tenta tirar dele. Correr menos e fazer o que ele faz de melhor, que é pensar as jogadas e executá-las. Rogério, um resultado muito bom no primeiro amistoso e um jogo não tão bom quanto o resultado. Um jogo bom, principalmente no primeiro tempo no Rio de Janeiro, e um resultado que não foi tão bom e não dá para ver como um jogo, porque foi um primeiro tempo de uma equipe, um segundo tempo de outra equipe, e aconteceu como você já citou. Mas hoje repetiu-se um bom primeiro tempo intenso. E eu queria que você falasse um pouco de peças que não vinham atuando muito, não tinham tantos minutos, e que começaram jogando, como o Roman e o próprio Zé, mas principalmente de não sei se posso chamar de alteração, a forma de marcar. Você marcava com os 2 pontas e descia o William, ou se fosse o Everaldo, para a segunda linha. E atacava sempre a saída de bola, né? A saída do adversário com os 2 pontas. Hoje você fez um dos pontas atacando junto com o William José e desceu, sempre dependendo ou o Ademir ou o Pulga, para a segunda linha de marcação. Para mim foi muito mais efetivo, foi muito mais eficiente. O que é que você achou dessa mudança que você praticou? E desses que não vinham jogando, como eles, na sua opinião,
puderam contribuir hoje? Bom, o Bahia, na primeira parte do campeonato, foi a equipe mais eficiente de marcação-pressão, marcando da outra maneira. O desenho é praticamente o mesmo. Sim, mas eu estou dizendo para você que ele foi a equipe mais eficiente no primeiro turno do Brasileiro, marcando dessa maneira, na pressão alta, na saída de tiro de meta. Mudamos um pouco o sistema, porque aquele sistema nós já conhecemos ele bem. Eu acho que se a gente quiser voltar naturalmente ali, quando se baixa no 4-5-1, ou se pressiona no 4-3-3 com 2 pontas, 1-9 e os 3 8, a gente pode fazer. Hoje nós fizemos como você falou, né? Colocamos um ponta para baixar numa linha de 4. Então, assim, nessas 3 semanas nós trabalhamos sobre isso, porque o outro sistema já são 18 meses praticamente sendo trabalhado e inclusive, no dia de hoje, não havia nenhum jogador diferente que não conhecesse o sistema passado. Então, se eu precisasse voltar no dia de hoje, era simples, porque ele já tem conhecimento. Estamos tentando melhorar a marcação nesse sistema, porque, logicamente, você vai pegar times melhores que vão encontrar as brechas, os buracos do jogo. Para isso, ontem dedicamos um dia só para isso, para fazer essa marcação, encaixar essa marcação-pressão. E aí nós, de acordo com as equipes que nós enfrentaremos, vamos tentando utilizar esse sistema, um sistema antigo que, na minha opinião, também é um sistema muito bom de marcação, que se defende muito bem numa linha um pouquinho mais baixa, esse se defende numa linha um pouco mais alta. Conforme for a pressão, conforme for o jogo, se é fora de casa, em casa, que tipo de jogador usar. E esperar que todos estejam bem fisicamente. Caio e Everton estão evoluindo. Iago, praticamente essa semana, acho que treina a semana inteira. Juba, acho que a partir de amanhã, ou a partir de depois de amanhã, começa já com a gente, nova entrega pra gente trabalhar. Enfim, tem os que chegaram que ainda não foram inscritos, que, né, o Alejo está trabalhando com a gente já full time, está bem fisicamente. O Marco está ainda numa parte de equilíbrio muscular, ainda não veio para o campo com a gente. O Guido chegou e já, tanto que participou de 45 minutos, mas não estava inscrito para hoje. Enfim, se eu esqueci de alguém. Mas estamos tentando, mais os garotos, tem o Cauê e o Juan Pablo, que hoje infelizmente ficou fora. Enfim, estamos tentando dar condicionamento, por isso que os jogos foram feitos para 45 minutos cada jogador. Alguns hoje cansaram muito, porque não tinham feito 90 minutos ainda, mas era preferível assim do que correr o risco de lesão nos amistosos e não ter algum jogador disponível para o dia de hoje. Os laterais, Roman, eu acho que quando ele teve o Roman é um cara de função. Por exemplo, quando o Bolasie caiu pelo lado dele no segundo tempo, quando ele encontra uma função defensiva, eu acho que ele a executa muito bem, porque ele é competidor, é argentino, competidor, né? Na criação, eu acho que ele precisa melhorar, com bola para a construção, acho que é um jogador que precisa evoluir nesse sentido, ele vem se esforçando. Nos amistosos ele jogou muito mais passando pelo lado do que construindo, porque nós só tínhamos 2 laterais disponíveis, né, e jogamos com 2 zagueiros fazendo a outra ponta, porque por causa da lesão do Juba e da lesão do Iago, da saída do Gilberto. Então ele tem que evoluir um pouco mais nisso. Para marcar, ele encaixa bem, ele faz os encaixes individuais. Quando ele tem uma missão para cumprir, eu acho que ele cumpre bem. Poderia ter sido o Marcos Vitor também, que jogou bem, fez um jogo bom contra o Fluminense. Hoje nós optamos pelo Roman, jogando dentro de casa, quem sabe fora de casa podemos fazer uma outra opção. Enfim, os dois vêm alternando nessa função. E o Zé começou um pouco inseguro, mas eu acho que foi no segundo tempo ele cresceu bastante e fisicamente suportou o jogo. Eu achei que ele não suportaria os 90 minutos, que eu até estava aguardando aquela última substituição para o Iago no lugar dele, quem sabe, para alguns minutos, mas ele fisicamente foi bem, precisa ganhar experiência e saber o momento certo de subir, de baixar para receber bola, no momento de atacar as costas, mas fez um jogo justo, Zé, marcou muito bem, né? Acho que teve disposição física, chegou bem ao ataque, marcou bem, acho que é uma questão de experiência, tempo, e ele tem um jogador o Juba, que não é fácil ter uma concorrência com o Juba, e o Iago, que é um jogador mais experiente, voltando também, é uma posição bem concorrida, lateral esquerda. Boa noite, Rogério. Tá. Você citou o Juan Pablo e o Cauê, eu queria que você falasse justamente sobre a ideia nessa segunda parte de campeonato de utilizar esses garotos, né? Se outras peças também elas podem reaparecer, porque o Cauê ele joga hoje a primeira partida da Série A, né? Ele não tinha sido ainda utilizado. Não, só no Baiano, né? Isso. Copa o Cauê Nordeste. jogou a primeira hoje.
Mas você já usou o Caio, já usou o Juan Pablo. Qual é a ideia para a sequência? Se outros atletas, ou se você poderia dizer o que é que pode ser preparado, já que até na coletiva do Cadu aqui, ele falou dessa ideia de estar utilizando mais a divisão de base. Bom, eu repito, o Cadu falou em enxugar elenco, né? Para isso precisa de saída, de alguma saída, uma outra saída, uma venda, enfim. Quanto menor for o grupo, mais oportunidades, logicamente, os garotos terão. Eu acho que hoje o Cauê entrou bem no jogo, assim. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais objetivo, mas ele entra bem, ele é ousado e sabe trabalhar muito bem essa bola por dentro, tentar pifar. Para a idade dele, eu acho que ele produz bastante. E aí eu tenho, por exemplo, hoje 3 centroavantes, né? Aí você vai usar o Caio e o Del. Hoje é mais difícil para que eu use o Caio e o Del. Sou super sincero com vocês. Não que eles não tenham potencial para jogar, mas dentre jogadores prontos, preparados, nesse caso tem. Agora, com o tempo, repito mais uma vez, a intenção é dar espaço cada vez mais para os jovens jogarem. Cauê é um jogador que a gente gosta muito, mas serve muito à seleção sub-17. Fica muito tempo fora. Então você tem que ter cuidado, porque você tira às vezes um jogador que está o tempo todo contigo para. Acho que esse ano é ano de Mundial, o Sub-17, eu não lembro nem que mês, não sei, acho que é outubro, novembro, por aí, não sei, novembro. Então, assim, ele vai muito para a seleção, passa uma semana fora, passa 10 dias fora, você tem que colocar aos poucos, mas é um jogador que mostra potencial e que a longo prazo, ele tem só 17 anos, né? A longo prazo, eu acho que com certeza vai ser um jogador que vai ser cada vez mais utilizado para próximas temporadas. Nós temos planejamento para o ano de 2027, né? Tem jogadores que finalizam um contrato nesse tempo e aí você cada vez mais tem espaço para jovens. E eles vão ter que mostrar no dia a dia, vão ter que demonstrar no dia a dia. O Juan Pablo, no jogo contra o Tóquio, eu achei que ele entrou bem. Nesse último jogo entrou um pouquinho perdido, mas é um jogador de muita força. Cauê e ele, mais espaço. E a partir do momento que os jogadores mais experientes vão saindo, os jovens também vão tendo mais minutagem. Aí é um momento de você fazer a análise, se você precisa contratar um jogador ou se você tem à disposição esse jogador que cumpra a função na base. Boa noite, Rogério. O Bahia venceu hoje. Tem o Fred também, desculpa, que eu gosto bastante, né? Mas foi contratado agora mais um jogador para essa função. Mas a gente vai sempre analisando, fazendo análise de cada um do que pode produzir. Tem alguns da base que eu já conheço, gosto muito e acho que tem potencial. Mas para isso precisa se rodar e infelizmente algumas saídas a longo prazo elas têm que acontecer. Boa noite, Rogério. Bahia hoje iniciando de fato o segundo semestre com pé direito, 3 pontos, chega a 29 pontos no Brasileirão. Próxima partida contra o Atlético Mineiro pode chegar ao tão sonhado G4. O quão importante o elenco, o clube vê essa próxima partida, e o quão de confiança pode dar para o prosseguimento da temporada. Bom, essa partida era uma partida atrasada, não lembro de quarta, quinta rodada, não lembro, né? E que a gente contava muito com esses pontos. Eu acho que a gente tem que ser realista. A Chapecoense vive um momento difícil, né, no campeonato. Nesse momento é a única equipe que distanciou, né, do bloco que hoje ocupa ali com... Acho que é Remo, Mirassol, os times que estão e que devem subir, porque são bons times que estão competindo. Então nós precisávamos desses 3 pontos para igualar o número de jogos, vamos dizer assim, com as demais equipes, né? E agora vem jogos, é uma sequência de jogos pesadas, porque são dos próximos 3 jogos, né? Que daí nós temos uma paradinha. Nós temos o Atlético fora, Corinthians em casa e Fluminense fora, né? São 2 jogos fora de casa muito difíceis. Mas se a gente quer brigar e ver possibilidades de brigar lá em cima, são nesses jogos difíceis, como os amistosos, que é preferível você deixar os caras fazerem o que quiserem em matéria de resultado, mas você consegue ter enfrentamentos bons, né? E ver o nível de nós. Eu achei que no primeiro tempo lá nós jogamos no mínimo um jogo de igual para igual, né? Então, para mim, isso deixa satisfeito. Claro que no segundo tempo tem algumas adaptações e isso faz com que você caia um pouquinho. Mas mostra que o time está crescendo fisicamente e se nós quisermos chegar lá na frente, esse jogo passa a ser um jogo interessante, independente de G4, né? É um jogo de um grau de dificuldade muito grande. O Atlético Mineiro é um time que compete e corre muito, muito bom em bola aérea, faz muito gol em bola cruzada. Nós vamos ter que estar bastante atento nisso. E é um concorrente nosso, porque está aí a poucos pontos também. O campeonato é um campeonato
muito apertado esse ano. Vai ser 1 ponto, 2 pontos que vai te colocar numa Libertadores, ou que vai te deixar numa Sul-Americana, ou que vai te deixar numa zona de rebaixamento. Acho que vai ser um campeonato muito, muito parelho, muito apertado. As equipes são muito equivalentes. A grande maioria das equipes são muito equivalentes. Rogério, não sei se foi uma observação minha em alguns momentos do jogo, ou até mesmo a presença do Zé Guilherme jogando pelo lado esquerdo, o Pulga com um pouco mais, rodando um pouco mais no campo, a parte ofensiva, indo até alguns momentos trocando passes com o Ademir, coisas que a gente dificilmente via em outros momentos, que o Pulga jogava mais aberto pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouco dessa movimentação, se ela foi momentânea ou se ela pode ser incorporada ao time. Não, hoje ele jogou nessa função mesmo, como praticamente sempre atacando espaços, né? O Pulga é um jogador rápido, né? E hora ou outra, atacando o espaço, encontrava uma diagonal entre Pulga e Ademir. No primeiro tempo, algumas vezes encontraram os dois, né? Pode acontecer. Você tem um jogador que você tem que tentar levar vantagem em algum lugar no meio campo, seja com um 9 que baixa, seja com um Juba que constrói por dentro, né? Em algum lugar nós temos que tentar ter essa vantagem. E hoje tivemos Pulga e Ademir praticamente para atacar. Pulga, Ademir e Zé praticamente para atacar o espaço. Quando o Zé subia, logicamente o Pulga acaba caindo um pouco mais para dentro e jogava nas costas da linha de defesa deles. Mas hoje ele foi feito, o jogo foi desenhado, nosso jogo foi desenhado pensando realmente no Pulga atacar esses espaços no dia de hoje. Rogério, eu vou perguntar a você sobre um jogador que chegou até a seleção brasileira no Esporte Clube Bahia, mas que nos 3 últimos jogos oficiais ele em 2 ficou no banco e não entrou, e hoje ele entrou. E nos 2 jogos, pelo menos no nosso entendimento, amistosos, ele também não performou. Estou falando do Jean Lucas. O que é que está acontecendo, você como treinador, que está lá todos os dias, no dia a dia, o que é que está acontecendo com esse atleta? Eu acho que ele é um ser humano que pode ter momentos bons e ruins. Eu acho que ele entrou muito bem no jogo hoje. Entrou ligado, foi competitivo no jogo de hoje. É um jogador, para mim, essencial para o clube, para mim, para o sistema de jogo. O cara que está aqui há 24, 25... Esse é o 3º ano, né? 2 anos e meio que ele está aqui. Foi titular praticamente nesses 2 anos e meio. Pode acontecer uma variação, um momento de baixo. Eu acho que ele já voltou melhor nessa intertemporada. Hoje entrou bem no jogo. Tenho certeza que ele vai recuperar o seu espaço o mais breve possível. Treinando, trabalhando, competindo, como ele sempre fez. É um jogador importante para nós, tem mais 2 anos e meio de contrato por aí. Tem mais 2 anos e meio de contrato e é um jogador que a gente conta muito. Sabemos que ele é muito importante. Pode, logicamente, não ter feito alguns jogos, como você falou, concordo com você, abaixo do normal. Eu só conheço um jeito de continuar, que é trabalhando. Eu confio muito nele, acredito muito nele. Tenho certeza, conheço o potencial dele e sei que no momento que ele tiver a próxima oportunidade de entrar no jogo, começar jogando, tenho certeza que ele vai mudar essa impressão que você citou sobre os jogos recentes. Boa noite, Rogério. A gente ainda não teve a oportunidade de ouvir você falar sobre os novos reforços. Queria saber de você como é que o Marco e o Alejo se encaixam no sistema de jogo do Bahia. Bom, o Alejo era o 9 que nós contávamos em janeiro, e que não houve a possibilidade de tê-lo, né, devido a questões contratuais, que não cabe a mim, nem saberia explicar. É um jogador mais 9 de área, não é um jogador de tanta flutuação, e sim um jogador de estar presente na área quando as jogadas são construídas, sabe jogar, sabe vir fazer uma parede, mas não tem a característica, por exemplo, do William, que é um flutuador e um jogador de bom trato com a bola fora da região da área. Ele sabe fazer, mas não tão bem quanto ele. Acho que é um jogador de área mesmo, um 9 de último toque na bola, mais ou menos isso, de estar presente na área para fazer gols, força, tamanho. Ele tem uma entrega boa nos treinamentos, vem se dedicando bastante. Eu acho que é um jogador que eu espero até que possa estar já incorporado com a gente nesse jogo do Atlético Mineiro, se o registro for feito em tempo hábil. O Guido chega numa posição que nós tivemos o Ronaldo machucado, tivemos o João que voltou para o Santos, tivemos o Léo lesionado, uma lesão seríssima que não joga mais nesse ano. Nós precisávamos de um goleiro. Eu não sei quais foram os termos da negociação, mas bem diferentes do que era há
sei lá, um ano atrás, né? O que eu vejo de principal característica do Guido é uma contratação da parte de análise de mercado, mas é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés. Um goleiro que tem tranquilidade, habilidade para jogar com os pés. Acho que esse é o ponto forte dele. E é um cara com 34 anos, liderança me parece uma liderança boa, positivo, né? E vai ser testado, entrou nesse jogo contra o Fluminense, não vieram muitas bolas, aqui veio, era uma bola praticamente indefensável, né? Mas é um jogador que, acostumando a jogar com o nosso sistema de jogo, tende a ajudar bastante no jogo com os pés. E sobre o Marco, dentro de 3 zagueiros que foram apresentados para mim, eu achei que ele era o jogador mais talentoso no sentido de construção, me parece também ter uma boa liderança de comando de voz dentro de campo, né? Não pude vê-lo treinar ainda por algum desequilíbrio muscular ou, né, acertos que o departamento médico está fazendo com ele. No momento que eu puder começar a trabalhar com ele, que eu acredito que seja daqui a no mais tardar, sei lá, 2 semanas, aí eu vou poder também ter uma conclusão melhor dele dentro do campo. Mas é um jogador técnico, de construção, bom passe, um jogo aéreo relativamente bom, tem boa altura. Agora, é o único que eu ainda não tive contato no gramado, no campo de jogo. Rogério, boa noite. Após o amistoso aqui na Fonte Nova contra o Torque, Nestor deu entrevista na Zona Mista dizendo que o gramado ia falar, né, sobre oportunidades. Sim. Ele recebeu a oportunidade de começar a partida contra o Fluminense e hoje também contra a Chapecoense. Queria saber de você o que é que o campo falou do Nestor nesses 2 jogos, que fez com que, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, que fez com que você escolhesse ele como titular. Bom, primeiramente o treino fala bastante para mim, e eu acho que tanto ele quanto o Eric chegaram muito bem fisicamente. Eu acho que foram os 2 jogadores de maior destaque em parte física quando chegaram. Acho que trabalharam na última semana antes de vir, um pouco mais. E eu acho que o Nestor ele tem ainda como trazer mais protagonismo do jogo. Acho que ele precisa assumir esse protagonismo cada vez mais. Mas é um jogador que jogou bem, acho eu, né? Fez um bom jogo no dia de hoje. Pra você ter uma ideia da confiança, eu que pedi para ele executar a penalidade. Ele fez o gol dele de pênalti. Precisa trabalhar um pouquinho mais. Ele tem como talento a bola parada, que ele bate bem. Errou algumas hoje que não se permite, numa bola em que você pode arrumar faltas, ela tem que cair no lugar correto, mas competiu, ajudou. Eu acho que ele e Eric foram muito intensos como 8, né? Nico, ele e Eric foram muito intensos nessa função. É o que eu digo sempre, eu gosto de todos eles, sou amigo de todos eles, tenho admiração, respeito, cobro todos os dias, e aí cada um vai conquistando seus minutos, seu espaço, e não é só o resultado, não é porque ganhou aqui da Chapecoense, não, cada um, independente de resultado, às vezes o cara produz um grande jogo e o resultado não vem e ele é mantido, às vezes você tem uma vitória, um triunfo, uma vitória, e você pode fazer uma troca de um jogo para outro, né? Eu acho que ele fez um jogo justo, também fez um bom jogo. Boa noite, Rogério. Você falou sobre o Vélez e também comentou... Sobre quem? Sobre o Alejo. O Alejo. E sobre a formação com esses 2 atacantes, com o Pulga atacando espaço. Né? Sempre foi um jogador de flutuação, parede, e um outro capacidade de atacar espaço. Você também falou da situação de você ter 3 centroavantes, né? E ainda ter o Caio e o Del aguardando. Você pretende, nessa formação, utilizar também jogadores com características sem necessariamente ter um deles de ataque ao espaço? De não ter nenhum velocista à frente, ou de ter, por exemplo, Everton e William, é mais ou menos isso que você quer dizer ou não? Professor. Porque sempre de não ter nenhum que ataque. Quando você fez o comentário do Alejo Vélez, quando você fez o comentário anterior, você chamou a atenção de ter o Pulga para poder fazer o ataque ao espaço. Sim. Certo? Mas, claro, chamou a atenção que o Alejo Vélez tem uma característica mais de entrada de centroavante, de área, enquanto o William, por exemplo, flutua. Perfeito. Mas sempre nessa situação de 2 atacantes, tem um jogador de ataque ao espaço. O que eu falo assim, é possível a gente ver os 2 centroavantes? É possível. A tua pergunta objetiva seria assim: William e Alejo podem jogar juntos? Obrigado por ajudar a objetividade na minha pergunta. Então, William e Alejo podem jogar juntos em determinados jogos, especialmente em casa também. Eu acho que podem jogar, porque
dão um poder de jogo aéreo maior, né? Assim como, sei lá, William e Everaldo podem jogar junto. Alejo e Everaldo é um pouco mais difícil, porque os dois gostam muito da mesma função, tá entendendo? Mas podemos jogar com 2 noves, sem dúvida. É possível que jogue com 2 noves, com uma combinação de um jogador flutuando e o outro entrando na área. Se é mais ou menos isso que você gostaria de perguntar. Rogério, boa noite. Depois do jogo hoje, o Eric, que você inclusive citou, que foi um dos que chegou em melhor forma física para essa sequência da temporada, falou que a preparação nesse período de paralisação do Campeonato Brasileiro foi muito boa com os treinos lá no Bahia. Eu queria saber de você, depois daquele período difícil que a equipe passou naquela reta final do primeiro semestre, quais foram os pontos que você mais bateu, que você mais trabalhou para que esse time pudesse evoluir nesse jogo de hoje e poder mostrar um desempenho melhor? Eu acho que tentar ser mais intenso, e o time foi, de fato, né, dentre todos os jogadores, o que menos tem intensidade que iniciou o jogo. O Ademir é um jogador de boa velocidade, Pulga pressiona bem, né? Tanto que o pênalti surge numa pressão praticamente do Pulga, uma recuperação de bola. Os 3 por trás dele jogaram hoje com bastante intensidade. Eu acho que se a gente quiser competir contra todos nós, vamos ter que ter jogadores que estejam num nível alto físico. Marcar, quando a gente quiser pressionar, marcar alto, precisa dessa parte mais física. Eu acho que nós tentamos trabalhar muito isso na primeira semana, em especial, nas 2 primeiras semanas. E um sistema de jogo um pouco diferente requer um pouco mais de tempo, apesar de eu achar o 4-4-2, como nós os defendemos, sistemas mais práticos e básicos, e não é dos meus favoritos para se jogar, mas aqui não tem o que é favorito, é o que me entrega mais resultado. O que entrega, eu acho que é um sistema difícil. Se você não tem jogadores com muita intensidade, é um sistema difícil de você trabalhar. Eu sustento melhor com os 3 no meio e os 2 pontas voltando, me dá mais segurança dentro da característica dos jogadores que nós temos, né? Mas eu bato nisso. Eu falei para eles hoje, vocês entendem? Porque tem coisas que você treina na vida, né? Você pode treinar a parte física, a parte técnica, finalização, cabeceio, cruzamento, criação de espaço para um terceiro homem para jogar. Você vê a Argentina cantando o hino, os jogadores. Você vê como é que eles cantam o hino. Isso aí não se treina. Isso você tem ou você não tem. Entendeu? É mais ou menos isso. Quando você vê os caras assim, aí você entende por que os caras chegam lá. E nós precisamos disso. Nós precisamos competir contra times, às vezes, até melhores do que o nosso, que tem mais talentos e, né, já estão há mais tempo aí nessa estrada. Mas nós temos que ter essa mesma energia, a mesma vontade que nós tivemos no jogo de hoje, contra um time realmente um pouco mais frágil, que nós vamos encontrar times bem mais difíceis e mais competitivos do que esse, mais talentosos do que esse. Não podemos abandonar a mentalidade de competição. Eu acho que isso que aumentou nessas 3 semanas e meia que nós tivemos de treinamento, traz um pouco mais de confiança. Agora, os resultados a gente nunca prevê, né? A gente não imaginava que ia ficar, acho que 8 jogos, né, sem ganhar. Para nós foi pesado, mas nós deixamos de render também um pouco, nós caímos. E também tivemos jogos que nós dominamos e não conseguimos vencer, jogos que nós bem possíveis, como foi contra o Grêmio, por exemplo, que a bola não quis entrar. Agora nós temos que brigar, porque é o único campeonato que nós temos, faltam 20 jogos apenas para acabar o ano, espaçamento grande, difícil de você manter concentração, difícil de você manter o interesse de todos no treino, porque aquele que está jogando fica sempre mais concentrado, que não está. Então, por isso até do enxugar elenco, quando o Cadu fala, não é diminuir, mandar tirar jogador, manter qualidade com menos jogadores, para que a gente esteja sempre... trabalhar com 20, 21, 22 jogadores é mais fácil no dia a dia para o treinador, né? E aí tem os jovens que a gente gostaria também de trabalhar. E isso ao longo do tempo vai acontecer. Mas eu acho que o principal é o brilho no olho de cada um em querer competir, vencer jogos. Cada jogo que tiver contra qualquer adversário, tem os de mais qualidade que vão lhe causar mais transtorno, mas nós temos que jogar como primeiro tempo hoje. Primeiro tempo hoje, o que nós cedemos? 2 escanteios. Um até nosso, que nós demos um recuo para trás, e o outro que eles... Não cedemos mais nada, não tiveram... No segundo tempo, sim, isso que é natural também. A gente caiu um pouco fisicamente, porque ninguém tinha jogado 90 minutos ainda. Mas eu acho que o principal é isso, é elevar o nível físico, competitividade. Um meio-campo que era praticamente... não jogou quase no ano passado, passou de repente a titular nesse primeiro jogo.
E aí também eleva a carga de treinamento do Jean, como você falou, do Caio, do Everton, e vamos incentivando a todos, competitividade dentro do elenco. Eu falo que o futebol é o esporte coletivo mais individual que existe, porque só tá bom se você tá dentro dele. Então que cada um lute pelo espaço para estar dentro dele. Pronto, pessoal. Valeu?